tô puxando isso porque eu vou falar aqui um pouquinho sobre algumas técnicas, né, que até são administrativas e tudo. Como o Walter falou, ele é professor já. Quanto tempo como professor já, Walter? Olha, comecei em 2004, né? Então a gente já está aí com praticamente 18 anos, né? Indo para 20 anos como professor universitário, Certo. né? Já foram Já viu muita coisa, né? muitos alunos, Já passou muita água debaixo da ponte. Já. Não, e eu falo isso porque é o seguinte, quando a gente fala de planejamento, é muito falado, né? Se você dá um Google, planejamento tá em todos os âmbitos. Todo mundo sabe que é importante planejar. Desde coisas mais simples, como as finanças de casa, né? Como gerir ali, até para fazer a compra do mês. E quando você vai abrir um negócio, por onde começar? Só que a ideia de estar em movimento, e eu quero trazer essa chamada aqui para esse primeiro episódio, é que mais importante, às vezes, né, de ter o plano perfeito é dar o primeiro passo. Então, eu trouxe uma pauta para a gente discutir, onde eu coloquei as funções administrativas, que é a ideia de planejar, organizar, dirigir e controlar. Que é teoria, certo, Walter? Veio há não sei quanto tempo que tem isso, né? Mas eu aprendi isso lá na faculdade, lá atrás, há muitos anos. E em muitas etapas da minha trajetória profissional, mesmo enquanto eu trabalhava para outra empresa, eu olhei, observei isso e falei, é uma bela forma de colocar a casa em ordem, de organizar algum projeto, e não diferente quando o assunto é empreender. E quando você tenta fazer algo muito perfeito para começar, custa sair do papel. E quando não tem ação, não vai, né? Então, acho que a grande sacada dessa ideia de movimento é essa para mim, Walter. É a gente realmente começar, porque as coisas aparecem, parece que o universo ele conspira mesmo, traz as pessoas certas. É claro que quando a gente pede certo também, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre a sua percepção dessa ideia, até das funções administrativas, mas a ideia de planejar, de organizar, dirigir, controlar, quando o assunto é empreender. Qual que é a importância para quem está começando, né? Se puder dar algumas dicas, ou porque o Valdo também é consultor, né? Então você já entrou em muita empresa ali, olhou os bastidores, né? Então o que você diz desse conceito? Olha, Danilo, tem várias ideias, várias linhas para tratar disso que você está falando. Eu vou falar da minha perspectiva, da minha experiência, como que eu vi, né, acontecer e qual a maneira com a qual eu penso que poderia dar certo, né, empreender. Primeiro que a questão de empreender, eu acabei de falar agora há pouco, ela envolve paixão, envolve você querer algo, mas isso não é o suficiente. Isso é importante, mas se você tiver só a empolgação, né, só a paixão e não tiver a técnica, não tiver a ferramenta, né, você pode aprender, por exemplo, na prática? Até pode. Tem pessoas que iniciam um negócio sem conhecer muito, sem conhecer finanças, sem conhecer legislação, e aí vão sofrendo, caindo, levantando. É uma possibilidade, né? Então, existe essa linha das pessoas que elas vão na raça, como você falou. É importante fazer, né? Agora, o que eu penso? Se você se planeja um pouco antes de começar, o que eu quero dizer com isso? Você quer montar, no seu caso, uma transportadora. Né? Então, por exemplo, você não montou uma transportadora porque você sonhou, acordou e pronto, vou montar uma transportadora, não sei como que é. Na verdade, quando você decidiu abrir uma transportadora, você já tinha uma experiência prévia, não é isso, Danilo? Sim. Ou teve um contato. Às vezes a gente não é bom naquilo que faz, mas meu sonho, né, é abrir uma transportadora, embora eu não conheça tanto, conheço um pouco. Quando você foi para colocar em prática, você não foi pesquisar mais, Danilo? Claro, total. Não é? Né? Um dos objetivos de eu começar a criar conteúdos é que quando eu fui buscar informação, buscar ajuda, tinha uma escassez muito grande sobre como fazer, né? Mesmo já tendo uma experiência prévia. Acho que o que você colocou é a ideia da gente... A gente precisa ter um motivo, né? Um estopim ali para tomar a decisão de empreender. No meu caso, realmente, eu já tinha mais de 6 anos de vivência ali dentro de um setor, já tinha um know-how, relacionamento, todo esse tete-a-tete quando eu fui iniciar.
dei o primeiro passo sem pensar muito na estrutura no início, para tirar do papel? Dei. Paguei os impostos disso? Também paguei, porque eu poderia ter planejado melhor. Então, o que eu sempre costumo levar é a ideia da estrutura, né? É muito importante a gente ter noção do que tem que ser estruturado, da base. Quanto melhor a base estiver ali, maior você vai crescer. Então, é nessa linha. Então, a primeira coisa que eu penso é isso que você fez. Se você quer ter um negócio próprio, quer empreender, quer ter uma indústria, um comércio, uma empresa de prestação de serviços, conhecer sobre o que você vai oferecer. Eu conheço investidores que eles têm dinheiro, eles têm um capital, eles não conhecem sobre o assunto. Né? Vamos supor, eu sou um investidor, não sou da área de construção civil e quero ter uma construtora. Eu vou chamar pessoas que conheçam, que já são do ramo, né? Alguém que saiba sobre aquele negócio. Então, primeira coisa que eu digo, você precisa conhecer o negócio em que você vai atuar ou chama alguém que conheça. Tá? Eu falo, Walter, mas isso não é óbvio? Bom, parece que é óbvio, mas tem pessoas que abrem um negócio sem elas conhecerem, sem chamar pessoas. Meio que assim, não, vou dar um jeito. Ok, você pode dar um jeito, mas às vezes eu já vi casos de pessoas pedirem para serem mandadas embora, para pegar o FGTS e começar um negócio e não se prepararam para aquilo. Então, primeira coisa, ter paixão, gostar? Sim. Conhecer sobre o que você vai oferecer para o mercado? Também. E uma outra sugestão minha, que não é só minha, de um monte de gente. Hoje, nós estamos na área da internet. Gente, quando eu estudei, Danilo, eu estudei no século passado. Né? Fica mais pesado falar assim. Né? Mas foi. Eu fiz a minha faculdade lá em Minas Gerais e na década de 90. Não tinha computador. Começou a ter computador no final do meu curso, em 97. Eu fiz administração lá. E em 97 começaram a aparecer os primeiros aí computadores com ambiente Windows, era só DOS. Então, a informação era muito biblioteca, papel. Fazer um curso, você tinha que estar presencial, você tinha que pagar. Então, assim, era totalmente diferente do que é hoje. Então, se você quer abrir uma empresa, hoje você tem internet, você tem uma oferta tremenda de cursos. Então, faça cursos. Sebrae, por exemplo. Né? Cursos básicos relacionados a finanças, relacionado a como gerir pessoas, a como vender. Né? E não é demais, são cursos que você não leva tanto tempo. Então, eu diria que esse é o terceiro passo. Né? Faça uma preparação mínima para isso. Né? Agora eu vou falar com o professor. O quarto passo, você pode não concordar comigo, mas aí você me fala. Muita gente não concorda. É você colocar tudo no papel, numa planilha. Né? É o que a gente chama de plano de negócio. Né? Como que eu vou vender isso? Para quem? Né? Onde vai ser meu ponto comercial? Como vai ser? Se eu vou construir, vou fazer uma produção, como vai ser meu processo produtivo? Onde estão os meus fornecedores? Tem uma série de perguntas que você precisa buscar resposta para elas, que elas surgem, olha o que eu vou dizer, quando você está no negócio no dia a dia. Aí você pensa, nossa, se eu tivesse parado antes para pensar, que é o planejamento que você falou. Sim. Então muita gente despreza o planejamento, não, vamos que vamos, tem que ser agora e não se planeja. É válida essa abordagem, mas ela é arriscada. Por quê? Você poderia evitar um monte de sofrimentos, de gastos de dinheiro, de desgastes, se você tivesse um planejamento mínimo. Eu falei do Sebrae, mas tem outros institutos que ajudam a você fazer um planejamento. Tá? Então, tem bastante. O plano de negócio, hoje em dia, você consegue muita informação gratuita de como fazer um plano de negócio mínimo, para que você anteveja o que vai acontecer na sua empresa. Vai evitar que você tenha problemas? Não. Mas quando eles vierem, você está mais preparado para resolver esses problemas. Resolver.